Olá, meu nome é Guilherme de Assis Drummond, eu faço Engenharia de Controle e Automação. Os meus orientadores são a professora doutora Valéria de Carvalho Santos e o professor doutor Eduardo José da Silva Luz. Eles me orientam na iniciação científica, que tem como título Desenvolvimento e Manutenção de uma impressora 3D de baixo custo. O objetivo do trabalho é pegar uma impressora 3D que já estava no laboratório, colocar ela em funcionamento, registrar todas as manutenções e como ela funciona, e implementar alguma modificação nela para futuros trabalhos. Eu vou resumir a minha apresentação em 4 tópicos principais, né? E também vou falar um pouco sobre as minhas dificuldades dentro do projeto e dos resultados que eu obtive até aqui. A manufatura aditiva nada mais é do que a construção de objetos a partir de modelos dimensionais digitais, que nós chamamos de CAD. Após a modelagem da peça, um software faz a conexão de um computador com o microcontrolador da impressora. Um filamento de plástico é fundido e expelido por um componente chamado de bico extrusor. O material, esse filamento se solidifica em uma mesa aquecida e a impressora percorre a peça de forma que ela seja manufaturada camada por camada. Então, essa manufatura aditiva cria um objeto físico a partir de um modelo digital. E quais que são as vantagens disso? Você evita desperdício de materiais e tem uma facilidade maior de manufaturar essas peças com geometria mais complexa. Então, eu vou falar um pouco sobre o projeto RepRap, que começou na Universidade de Bath, em 2005, na Inglaterra, e ela teve o objetivo de construir impressoras 3D de baixo custo, que poderiam produzir seus próprios componentes. Então, todas as peças plásticas dessa segunda impressora seriam produzidas por uma impressora, e você teria uma economia de recursos nessa produção. Agora eu vou falar sobre o Arduino, que é uma plataforma, né, eletrônica de código aberto, com hardware e software de fácil acesso, de fácil uso. Então, esse Arduino também é uma placa, né? Então, esse microcontrolador que nós escolhemos para fazer a impressora foi o Arduino Mega 2560R3, e também usamos a placa RAMPS 1.4, que é usada especificamente para fazer a interface entre esse Arduino e os dispositivos eletrônicos que ficam na impressora, né, como os motores de passo, o bico extrusor e a mesa aquecida. Então, essa placa, o RAMPS 1.4, ela não tem um propósito geral, como o Arduino, que pode ser usado em diversos outros projetos. Essa placa ela foi feita especificamente para a produção de impressoras 3D. E ela controla diversos componentes, como nós podemos ver aqui, o motor de passo, que no nosso caso tem 5 motores de 1,8 graus, que movimentam todos os três eixos e também movimenta o filamento, força o filamento ser expelido, né? A gente tem a mesa aquecida, né, que é a MK2B, que é onde a peça é montada. A gente tem o bico extrusor, onde o filamento é aquecido e o plástico é expelido para formar essa peça. E aqui a gente pode ver a placa RAMPS 1.4, que é uma peça de hardware, né, que, em conjunto com o Arduino, ela faz essa interface. Falar um pouco sobre o IDE, que é o ambiente de desenvolvimento integrado do Arduino. Então, ele é usado para editar e para compilar o código que posteriormente é carregado no Arduino. O firmware usado que nós usamos se chama Marlin e foi criado para projetos baseados no RepRap que usam o Arduino. O Pronterface, ela faz essa conexão homem-máquina e através dele a gente tem o acesso aos controles dos 3 motores, dos 3 eixos, da temperatura do bico extrusor e também da mesa aquecida. Aqui nós podemos ver, né, aqui tem a temperatura dos dois, aqui eu posso
dar um set e dar um off também. Aqui eu posso carregar o arquivo, e aqui eu posso mexer nos 3 eixos. Então eu vou mostrar para vocês esse funcionamento. Aqui eu consigo mexer em um eixo da impressora, de um lado para o outro. Aqui a mesa também mexe, só que em outro eixo. Então, é isso. E algumas dificuldades que eu tive algumas dificuldades com alguns componentes que não estavam funcionando, como o motor de passo, que leva o filamento para o bico extrusor, e também a mesa aquecida, que não está aquecendo. Contudo, os outros componentes estão funcionando, como vocês puderam ver. Então, os próximos passos serão a investigação do não funcionamento desses componentes, para a gente conseguir colocar essa impressora, né, em perfeito estado, né? Então, alguns agradecimentos que eu gostaria de fazer é à Universidade Federal de Ouro Preto, ao DECOM, né, o Departamento de Computação, aos orientadores, a professora doutora Valéria de Carvalho Santos e o professor doutor Eduardo José da Silva, e ao laboratório, né, o Scilab, Laboratório de Computação de Sistemas Inteligentes.